Vamos falar sobre perfeccionismo. Sabe? Aquela necessidade constante de ter tudo sob controle, de que tudo saia perfeito. De onde será que isso vem, né? Muitas vezes comportamentos assim não são só traços de personalidade. Na verdade, eles são mecanismos de defesa bem sofisticados, construídos em volta de dores muito, mas muito mais profundas. É aquela sensação de que não se pode cometer um único erro, de que é preciso ser impecável o tempo todo. É uma pressão assim imensa. Mas e se isso não for sobre ser perfeito, e sim sobre se proteger de alguma coisa? Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia central aqui é simplesmente fascinante. É que esses comportamentos rígidos, como o perfeccionismo, não são falhas de caráter. Pelo contrário, eles são como armaduras invisíveis, sabe? Mecanismos de proteção que a gente desenvolve para sobreviver a dores do passado. E é aqui que entra o conceito de ferida emocional. Pensa nela como uma dor bem antiga, geralmente lá da infância, que fica com a gente. E para não ter que sentir essa dor de novo, a gente cria uma máscara, que é basicamente um conjunto de comportamentos que serve para nos proteger. E essa teoria, que é incrível, foi desenvolvida pela autora Lise Bourbeau. No trabalho dela, ela foi mapeando como essas dores lá do início da vida se transformam nas personalidades que a gente acaba assumindo na vida adulta. E a estrutura que a Bourbeau propõe é muito clara. Ela identifica 5 feridas emocionais centrais. E o mais interessante é que cada uma delas cria uma máscara de proteção correspondente. Vamos dar uma olhada em quais são? Bom, a teoria mapeia cada dor a uma defesa bem específica. A ferida da rejeição, por exemplo, que é aquele medo de não ter direito de existir, cria a máscara do escapista. O medo do abandono, da solidão, gera a máscara do dependente. A humilhação e o medo da liberdade levam a máscara do masoquista. A traição, a quebra de confiança, cria a do controlador. E, por fim, a injustiça, a frieza dos outros, essa cria a máscara do rígido. Cada par desses é uma dinâmica super complexa de dor e proteção. Para a gente não ficar só na teoria, que tal a gente se aprofundar em uma dessas dinâmicas? Vamos analisar a ferida da injustiça e a sua máscara, a do rígido. É bem aqui que a gente encontra a raiz do perfeccionismo que vemos tanto por aí, seja no trabalho ou na vida pessoal. Então vamos lá, vamos focar na ferida da injustiça. Como é que uma experiência de frieza ou de muita exigência lá na infância pode se transformar numa busca, assim, incessante pela perfeição na vida adulta? A conexão é bem mais profunda do que parece. Essa citação, olha, resume tudo perfeitamente. A máscara da rigidez e do controle não é sobre força, não. É uma armadura construída por uma criança que sentia que não podia simplesmente ser ela mesma para ser amada. Mas como é que essa ferida se forma? Geralmente em ambientes onde o amor é condicionado. A criança aprende que só é valorizada quando faz tudo certo, quando é impecável. Então ela engole o choro, suprime as emoções e veste essa armadura da competência para ser aceita. E isso acontece muitas vezes em resposta às expectativas do genitor do mesmo sexo. E essa armadura rígida, então, não fica lá na infância. Ela se manifesta de formas muito concretas na vida adulta. Mas, afinal, como é viver com essa armadura o tempo todo? Alguém com a máscara do rígido vive sob uma pressão interna imensa. A autocrítica constante, a exigência consigo é extrema. Lidar com erros se torna quase impossível e existe uma necessidade de que tudo seja justo e correto. O interessante é o contraste. Por dentro pode ter muita raiva, muita frustração, mas por fora tudo parece perfeitamente controlado. A lógica acaba sempre vencendo a emoção. E isso leva a uma autossabotagem sutil, mas muito poderosa. Sentir culpa ao descansar, porque parece que tudo precisa ser produtivo, ter dificuldade em pedir ajuda, porque acredita que só aquela pessoa consegue fazer do jeito certo, e o mais irônico de tudo, o medo de não atingir a perfeição pode levar a paralisar ou até sabotar os próprios projetos. É uma fuga silenciosa para dentro da perfeição. E o mais incrível é como essa rigidez interna se manifesta fisicamente. A conexão mente e corpo aqui é direta. Tensão muscular crônica, uma postura sempre firme, negação do cansaço, o corpo vira mais um projeto de perfeição. Na alimentação, isso se traduz em dietas super restritivas, medo de perder o controle e até culpa ao sentir prazer com a comida. Resumindo esse ciclo então, tudo começa com expectativas rígidas na infância. Isso leva ao perfeccionismo como um mecanismo de defesa. Na vida adulta, os relacionamentos também acabam se tornando exigentes, com pouco espaço para vulnerabilidade.
E o resultado final é um corpo tenso, uma mente que não para e uma sensação bem profunda de isolamento. Mas e a cura? A boa notícia é que não é preciso viver nessa armadura para sempre. O caminho para a liberdade passa por um lugar um tanto inesperado. A cura não está em tentar ser mais perfeito. Pelo contrário, está em se permitir ser humano, em abrir espaço para que o coração possa respirar, sem ter que provar nada a ninguém. É aceitar o erro, a vulnerabilidade, o descanso. E isso nos leva a uma reflexão final, que eu acho muito poderosa. E se aquilo que a gente vê como as nossas maiores falhas, a nossa rigidez, o nosso perfeccionismo, não for um defeito, mas sim a nossa armadura mais antiga? Uma proteção que, talvez hoje, já não precise mais ser usada.